Boa noite, galera. Aqui é o professor Roberto Silva, professor de Geografia da equipe do Aprova Mais Concursos aqui na cidade de Barbalha. Pessoal, eu vim hoje passar uma dica rápida para vocês sobre o nosso próximo concurso, que é, no caso, o estado do Pernambuco, aqui no nosso Nordeste. Então, por que não a gente dar uma analisada logo no nosso território, beleza? Então, a primeira dica que eu dou a vocês é: o estado do Pernambuco é um dos 9 estados do Nordeste, só que, embora ele aparentemente, se comparado com outros, tenha uma extensão territorial relativamente pequena, é um estado com muitas características e elas devem ser analisadas de uma forma bem detalhada, ok? Então, a primeira coisa que a gente faz com relação ao nosso estado é fazer uma divisão territorial. Essa primeira divisão é a divisão em regiões geográficas ou regiões naturais. Temos aqui como nossa primeira parada o sertão pernambucano. Na nossa segunda parada, vamos ter o agreste pernambucano. E lá no litoral, nós vamos ter o nosso terceiro ponto a ser analisado, que seria a zona da mata. Lembrando de uma coisa, o estado do Pernambuco, ele apresenta ele apresenta outras variações de divisão territorial. Então aqui nós podemos encontrar, além das 3 regiões gerais, nós podemos ter 5 mesorregiões, podemos encontrar ainda 19 micro-regiões e mais 12 RDs. Professor, o que seriam essas subdivisões? Seriam outras divisões ou feitas pelo IBGE, no caso das micro-regiões, ou feitas pelo próprio governo do estado, como é o caso das regiões de desenvolvimento. E aí elas servem por uma questão de administração, e aí a gente usa isso ao nosso favor, certo? Na hora de dar estudada no conteúdo aqui. Por quê? Quando você for fazer a divisão de conteúdos em casa, você vai pegar por regiões. Estudar o estado todo seria complicado, então é melhor a gente fazer uma divisão. Primeira parada seria o nosso sertão. Quais as características físicas, características econômicas, quais as cidades que têm o maior desempenho ou a maior visibilidade dentro do estado. Nossa segunda parada seria dentro do agreste. Iria fazer a mesma coisa, analisar suas características naturais, suas características econômicas e suas características sociais. E aí, na terceira parada, faríamos de novo a mesma coisa. Então, só dando assim algumas dicas para vocês. Dentro do sertão, nós vamos ter, digamos assim, mais de 70% do território pernambucano, beleza? Mas nem tudo que está aqui dentro seria algo que a gente teria que detalhar tanto para um concurso. Então, por que não fazer 2 paradas? Pegando aqui, nós teríamos 2 pontos que a gente pode dar um destaque para eles. Nessa área mais norte do mapa, fazendo uma divisa com o estado do Ceará, nós temos a micro-região, chamada de micro-região Araripina, que envolve os municípios de Araripina, Uricuri, Bodocó, entre outros. Essa micro-região, ela merece um destaque. Vou botar aqui uma estrelinha para chamar a atenção para ela. Qual seria? O Polo Gesseiro Pernambucano. É uma área que, a nível nacional, tem todo um destaque econômico. Embaixo, na região um pouco mais ao sul do estado do Pernambuco, nós vamos ter uma outra área que também é muito importante para a economia pernambucana e para a economia do próprio Nordeste. É a região do Vale de Irrigado de Petrolina. É uma das áreas que nós temos as maiores plantações irrigadas dentro do Nordeste, numa área de sertão, e é dessa região aqui que hoje o estado do Pernambuco faz boa parte das suas exportações da fruticultura irrigada, ok? Dentro do agreste, também chamaríamos a atenção para uma outra área. Especificamente, a gente poderia pegar a micro-região que aborda a cidade de Caruaru. Qual seria o destaque para Caruaru? É uma das áreas que tem uma urbanização relativamente interessante dentro do agreste, o maior densamento populacional dentro do Nordeste, e é também em Caruaru que podemos encontrar o polo têxtil pernambucano. É nessa região aqui, temos também 6 micro-regiões dentro da área do agreste, mas uma delas merece um destaque maior. É a micro-região que vai ter a cidade de Caruaru dentro dela. Por Caruaru tem uma certa importância, tanto urbana quanto econômica, ok? E aí a nossa terceira parada, com relação às micro-regiões, poderia ser feita dentro da zona da mata. Aqui dentro dessa área, nós temos o coração do estado do Pernambuco. A área mais populosa, a área mais urbanizada e a área mais industrializada, sendo a região metropolitana de Recife, lá no litoral, como um dos pontos mais importantes e relevantes do estado, e na sua vizinhança, um pouco mais ao sentido oeste da Zona da Mata, nós vamos ter
a área de cultivo da cana-de-açúcar, pegando tanto a mata setentrional quanto a mata meridional e a cidade de Vitória do Santo Antão. Então, essa daqui seria uma dica rápida que vocês poderiam pegar. Então, em vez de estudar o estado do Pernambuco como um todo, vamos fracioná-lo e de cada fração dessa, pegar os pontos mais importantes. E depois fazer isso dentro de cada temática pedida no edital, ok? A primeira seria caracterização ambiental, clima, solo, relevo, hidrografia de cada uma delas. Depois iríamos para as características sociais, concentração populacional, cidades mais populosas e as características urbanas, tanto do sertão, quanto do agreste, quanto da zona da mata. E por último, as questões econômicas envolvendo cada uma das 3 sub-regiões. Beleza, galera? Fica a dica para vocês. Bons estudos!